exemplo de relacionamento entre livros. O que Daniel tem a ver ou tem em comum com o Apocalipse? O que ele tem de comum? Uma literatura profética ou futurista em relação a coisas que iam acontecer e já aconteceram e outras que vão ainda acontecer. Por exemplo, no que o livro de Marcos se assemelha com os livros de Pedro? É tão simples. Marcos, ele, vamos dizer assim, organizou as informações que Pedro passou para ele. Só que isso daí, vamos dizer assim, seria a questão de estudar um pouco mais a estrutura da Bíblia, um pouco mais a fundo, tá? Só os livros de Reis é que contam histórias ou relatos de acontecimentos no reinado? E aí? Só que aí a gente olha 1 Samuel e fala o quê? Rei Saul, Davi. Nós olhamos lá em Reis, fala sobre a questão dos reis, certo? Como Crônicas também fala alguma coisa. Então a gente busca esse relacionamento. Será que Crônicas é complemento de 1 e 2 Samuel? Porque tem coisas que estão expressas ali que a gente... só para ter ideia. Quando nós olhamos 1 Samuel, se eu não me engano, 22, e nós fazemos uma comparação com Salmo 18, a gente aprende muita coisa. Porque o que estava acontecendo lá em 1 Samuel 22? E qual que é o conteúdo do Salmo 18? Como o livro de Oséias pode ajudar a entender os outros livros proféticos? Lembra do casamento de Oséias? Simbolizava alguma coisa. E esse casamento simbolizava uma coisa, por isso que eles ficaram em determinado estado. Tá? Antes de se fazer uso deste método, precisa ter em mente que, às vezes, ficamos tão satisfeitos com um determinado trecho pequenininho que se separarmos esta parte da escritura, que nós esqueçamos do restante. Isso é pegar um texto isolado. Só que nessa questão de pegar um texto isolado, nós temos que ver, porque eu já vi, por exemplo, vocês já devem ter visto também, pessoas que chegam e prega com um versículo pequenininho. Não que ele não tenha sentido, mas se ele tem começo, meio e fim, beleza. Teve já pessoas que eu conheço que pregou sobre Jesus chorou. Aí sabe o que fala? Jesus chorou, Jesus chora por você, Jesus... Pera aí, o que diz o texto? O que tem a ver Lázaro? Porque é um elemento, Lázaro. O que tem a ver Maria? É um outro elemento. O que tem a ver Marta? É outro elemento. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, porque senão nós esquecemos o restante das escrituras, nós começamos a falar coisas que não tem nada a ver. Veja a Bíblia. Veja, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Então não é trechos que você vai ter que falar, opa, isso daqui é de Deus e o outro não é. Tudo é de Deus. Tudo. Todas as escrituras. Toda a parte é de Deus. Tá bom? Tem textos, vídeos na internet que vocês vão ver, que vocês possam ver, de pessoas falando que a Bíblia contém, porque ela é um livro igual aos outros. Porque eles tentam pegar a questão da tradução Biblos, ou nessa questão de reunião ou pequena biblioteca de livros, para chegar e falar isso. E desvalorizam determinados textos. Pegue um livro. Vamos lá. Vamos analisar. Pegue um livro. Vamos pensar em um livro não muito grande. Porque já pensou se a gente fosse analisar aqui o livro dos Salmos? Ou Salmos? Meio complicadinho, né? Vamos pegar então o livro de Malaquias. 4 capítulos. 4 capítulos. Veja ele como um texto que tem começo, meio e fim. Ou seja, eu não posso só ler o começo, não posso só ficar no meio e também não posso só ficar no final. Aí a gente olhando, começar a ler, olha só que interessante, a gente passa a perceber quantos capítulos ele tem. 4.
Outra, aí a gente vê em relação a isso, se ele tem 4 capítulos, ele é de uma leitura um pouco mais rápida. Então, leia as partes, ou os capítulos, ou o livro inteiro. Olha só, leia ele todo, não só em partes. Não tenho que ter preferência entre o primeiro e o terceiro capítulo de Malaquias, por exemplo. Eu gosto do Salmo 23, mas lembra que tem que fazer relação com as Escrituras? Aí Jesus vem, eu sou o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, lembra? Todos os textos são importantes. Lembre-se, as partes serão retiradas depois que fizer a leitura do todo. Olha só o que a gente colocou aí de exemplo. Ó. Não tem como tirar uma fatia de bolo sem ter o que primeiro? O bolo inteiro. O bolo inteiro. Mas eu fiz um bolo desse tamanhozinho. Beleza. Pode ver que ele é inteiro desse tamanhozinho. E se você dá uma mordida ou tira um pedaço, ou seja, você tira um pedaço depois que fez o primeiro, ou o todo, tá? Em relação a esse método é a mesma coisa. Eu vou começar a delimitar a questão do texto a partir do momento que eu entender ele por inteiro. Não é a questão de entender tintim por tintim, não é isso não, tá? Mas isso te dá um gás, uma direção, um combustível para que você possa entender melhor aquele determinado texto que você vai analisar especificamente. Qual era o ambiente que Malaquias vivia quando escreveu o livro? Lembra das perguntas? Pode ver, ó. Olha lá, ó. Cadê? Perguntas. Ó, vamos pensar em um livro não muito grande. É uma pergunta já. Por quê? Qual livro eu vou ler? Outra. Eu vou ler um livro do Antigo ou do Novo? Outra. Quantos capítulos tem o determinado livro? Outra. Será que eu devo ler ele inteiro? Outra. Eu posso pegar esse daqui que eu gostei mais e deixar aquele outro de lado? Tá vendo? É tudo perguntas, tá? O que o livro de Malaquias, ou qual era o ambiente que Malaquias escreveu o livro? Primeiro, cativeiro. Pobreza, o negócio tá feio. Ou seja, imagina uma nação, igual Israel sempre teve orgulho em relação a isso, viver subjugada por outra. Então, isso para eles é complicadíssimo. Só que aí vê, mas por que isso? Se não tivesse acontecido isto, pode ter certeza que eles não estariam esperando um rei. Tanto é que quando Jesus veio, eles esperavam um rei político em relação a isso. Não esperavam um rei celeste, um rei divino. Tanto é que, vamos se dizer, muitos não valorizaram o que Jesus falou por causa disso. Porque fala, como que um rei pode viver desse jeito? Como que um rei pode vir desse jeito? Tá? Isso é consequência do cativeiro, só para ter ideia. O que foi descrito no livro se encaixa entre outras partes, entre ali, tá? Entre outras partes das escrituras. Olha só, pelo conteúdo, a gente analisando o livro de Malaquias superficialmente ou geral, pode supor que tinha sido escrito antes da reforma feita por Esdras e Neemias. Aí já começa a complicação. Por que já começa a complicação? Se eu chego e olho o texto de Malaquias, nós vamos ver que estava falando ainda de ritos sacrificiais, ou a questão do sacrifício. E quando se fala da questão do sacrifício, está falando da questão da existência de um templo, tá? Então, se fala que ali tem um templo, quer dizer que os livros que não falam onde tem um templo, ou não dão a entender onde tem um templo, é depois deste. E a gente vê Esdras, Neemias.
Ah, mas por que que Esdras e Neemias está lá no fundo? Aí a gente pega Esther também, que é ali no meio. Por que que não está aqui? Lembra que a gente falou da questão da organização para melhor entendimento? Não quer dizer que ela está separada em ordem cronológica, ou seja, aqui é um, aqui é outro, certinho, tá? É mais para o entendimento. Só que a partir do momento que nós começamos a entender isso, que em Malaquias fala em relação ao sacrifício, nós já começamos a entender, opa, isso aconteceu antes de Esdras e Neemias, que seria a questão de uma reforma, um reavivamento que teve com o povo. Olha só, Malaquias fala de sacrifícios, então é antes da reconstrução do templo feita por Esdras e Neemias, mas era contemporâneo destes. Não é deste. É deste, no caso seria de Neemias. Ele veio um pouquinho depois, vamos se dizer. Aí tá os textos que a gente faz a questão da referência, da onde que indica, da onde está indicado, tá? Não possui indicação a Esra ou a Esdras no livro. Por isso que ele é contemporâneo de Neemias, tá? Aí a gente vê, dá uma paradinha para olhar. Malaquias 2:8, Neemias 13:15, Malaquias 2:10. Lê esses textos que aí a gente vai ver um pouquinho, fazendo aquela questão do relacionamento ou ligação com outros textos, tá? Como teve indicação, aí já é um tipo de uma conclusão, olha só. Como teve indicação de sacrifícios, então deve ter sido escrito antes da demolição, da destruição do templo, pois outros profetas também se referem aos ritos ou à cerimônia do sacrifício, tá? Como estava o povo naquela época? Aí a gente estava sabendo que era um povo cativo. O povo cativo estava falando que se ele é cativo ele não tem tanta condição, então vai ser pobre. Olha só, os sacrifícios faziam de qualquer forma ou de qualquer maneira. Parece que o importante era dar, não importando como. Aí a gente vê Malaquias, capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Lembra que a gente fez um apanhado, a gente leu o livro, eu vou organizando. Esse daí é um bloco, é um esboço. Outra, tinha problemas de se buscar ao Senhor. Eles estavam vivendo de uma maneira superficial, o povo lá. Outra, havia contaminação ou intoxicação espiritual. Como? Casamentos ilícitos. Tá? Eles chegavam e, vamos se dizer, gostei daquela lá ou gostei daquele lá e tem muito isso em relação, porque se ele está cativo, o pessoal que chega a ser os senhores deles, eles começam a subjugar até em relação a isso, tá? Olha só, por meio de relacionamentos pessoais com os vizinhos, isso trouxe muitos prejuízos. Outro, guardando ali, o Senhor chegar, ou aguardando o Senhor chegar, tá meio errado ali, tá? Aí olha só que era a cabeça deles. Se chegar, deverá ainda, se chegar, ser do jeito que nós queremos. Lembra que a gente falou que eles esperavam um rei político e não um rei espiritual? Por isso que ele fala o reino de Deus. Ainda Jesus fala, ó, tá vendo as referências? Por isso que Jesus fala que o reino dele não é aqui, tá? Um rei como os demais, que chegava e falava para eles, vou resolver o problema. Não vai ter problema, vai ser problema zero. Aí a gente faz a ligação, a Malaquias 3, 1 ao 6, e depois tem o 14, e depois vai lá para Mateus e Lucas. Lembra do relacionamento? Isso é importantíssimo. A má conduta quanto às contribuições. As más atitudes ou má conduta quanto às contribuições. Nós vemos lá que o povo, eles estavam ofertando de uma maneira que, olha só, de qualquer jeito, porque o sacrifício
Estava de qualquer jeito. As contribuições não estavam, vamos dizer assim, chegando até o Senhor. Por quê? Porque eles buscavam o Senhor de qualquer jeito. Quando eles chegavam e contribuíam, o Senhor aceitava? Não. Por quê? Porque é a questão da contaminação. Você já está indo até o Senhor, certo? Já com um problema seu. Só que não é questão de problema que o Senhor possa resolver, não é isso. Você já está indo errado. Outra, aguardando o Senhor, a vinda do Senhor. Que no caso seria, será que ele vai chegar? Vai demorar? E aí? Olha aqui, eu estou vivendo escravo, como é que... Tá? Então isso ajudava a fazer tudo em um culto, certo? Em relação ao sacrifício, olha só. Relacionamento, contaminação, aguardar o Senhor. São elementos, se fosse ver, de um culto. Então quer dizer que, além disso, também tinha esse problema da questão da contribuição. Porque quando a gente olha já no Novo Testamento, que a gente olha ali, a gente está fazendo relacionamento, olha só. Nós vemos que lá no Antigo era imposto. Ou seja, o Senhor mandou, faz. No Novo é assim, ó. O Senhor mandou, você faz. Só que, faça de coração. Então eu não preciso estabelecer uma determinada quantidade, um determinado valor, sendo que você faz de coração. Só para ter ideia. Ananias e Safira. Se fosse em relação à quantidade, eles não morreriam. Não morreriam. Só que a intenção de Ananias e Safira em relação a chegar até o Senhor era o quê? Ninguém vai ficar sabendo, hein? E tentou enganar o Senhor. Por isso que Paulo ele vai tratar em relação a isso, a questão de ser voluntário. Ou seja, você tem a liberdade de fazer isso ao Senhor, contribuir ao Senhor, tá? Aí ficam os textinhos em relação a isso, só para ter ideia. Quando a gente olha em relação a essa questão das contribuições, em relação aos ganhos, a prejuízos ou custo, entre outras coisas, nós temos que analisar em relação à economia, tá? Não estou falando de economia do país, em relação à estrutura econômica para se analisar determinados casos. Por exemplo, custo fixo, custo variável, tá? Receita, lucro, tá bom? Por exemplo, se eu pego e comprei uma casa de 50 mil reais. Comprei uma casa de 50 mil reais. Aí eu paguei a documentação, ficou mais 5 mil. A casa saiu para mim por 55 mil. Só que nisso eu já contribuí, sabe? Já contribuí. E se eu já contribuí, quando eu vender essa casa, eu vendi ela por 100. Quanto que eu tive aí a mais? Isso é um ganho, tá? Então aí você poderia chegar e dar uma contribuição em relação a esse valor. Porque se você chegasse e vendesse por 55 mil, que foi o que Ananias e Safira fizeram, tá? É a mesma coisa assim, eu comprei por 10, eu vou falar que eu vendi por 10, só que eu vendi por 20. Aí chegaram até o Senhor, o que aconteceu? Quebraram a cara. Por causa dessa questão da intenção, tá bom? Não da imposição. Porque se fosse só imposição, o Senhor chegaria a falar, vocês não me roubam, vocês estão dando, tá? E entra a questão também do seguinte, por que contribuir? No Antigo Testamento, os levitas, que é da família de Levi, não é que cantava não, tá? Da tribo de Levi, que eram responsáveis por esse ato cerimonial, eles chegavam e estavam, vamos dizer assim, sem auxílio. Mas por que sem auxílio? Aí vem outra referência para falar de contribuição. Porque os levitas, eles não tinham terras. Ou seja, eles tinham que ter sustento. Eles não trabalhavam, eles trabalhavam no templo. Então, para isso, tinha que ter sustento. E o Senhor, como é bondoso, se preocupou com isso. Aí a gente vê, e no Novo Testamento?
Por isso que não é uma responsabilidade, mas uma liberalidade ou uma coisa voluntária. Um exemplo clássico é o seguinte: eu estou na igreja, na congregação, no caso, no salão. Eu chego lá, eu uso o banheiro. Uhum. Para usar o banheiro tem que dar descarga, não tem? Uhum. Para dar descarga tem que ter água, não tem? Uhum. Deixa de pagar com a água. Beleza, vamos tirar isso. A igreja não tem banheiro. Bebedouro. Para ter bebedouro tem o quê? Galão de água ou água. Para ter essa água, pagar. Ah, mas vamos esquecer então a relação à água. Beleza. Iluminação. A igreja tem luz. E aí, para ter luz tem que ter lâmpada. Para ter que ter lâmpada, tem que ter um lugar para colocar a lâmpada, ou seja, tem que ter o ambiente, o cômodo, o salão. E além disto, tem que ter a energia também para chegar na lâmpada. Então se percebe em relação a isso que é a questão de contribuir porque eu faço parte daquilo. Então se torna diferente do que do Antigo Testamento, tá? Como se fosse uma necessidade extrema, tá bom? O povo não tinha confiança no Senhor das promessas, porque o Senhor falou que ia vir e eles esperavam. Pode até esperar, mas aí era do jeito deles que eles esperavam. Tente fazer isto, uma análise sintética de alguns livros da Bíblia. Olha só o que a gente sugere para vocês, tá? De trabalhinho, se quiser. Se quiser mandar pra gente, beleza, tá bom?